Ora, muito bom dia a todos. Hoje vemos então finalmente o S&P 500 a abrir com um gap em baixa e a apontar então para uma potencial queda de maior amplitude esta semana. Veremos se é mesmo isso que acontece, mas como sempre, volto a repetir, os sinais estão lá, os sinais existem e os sinais de uma necessidade de vermos os índices a corrigirem para aquilo que é o real valor da economia neste momento, e aqui falo obviamente do S&P 500 referente àquilo que está a acontecer neste momento na economia norte-americana, e aquilo que nós vamos ver a começar a partir desta semana é uma menor intervenção por parte da Reserva Federal norte-americana em termos de compra de ativos. Ora, aqui é que nós vamos ver na realidade como é que o mercado vai reagir a isto, porque estas últimas semanas foram obviamente influenciadas por aquilo que a Fed está a fazer. Como é óbvio, a Fed não vai conseguir injetar todas estas quantidades de capital e alocar todo este capital para esta compra de ativos, que tem feito os índices subir. Isso vai, a partir desta semana, terminar, uma vez que vão comprar quantidades menores. E, portanto, a grande questão aqui é percebermos quem é que vai acompanhar a Fed, fazendo, obviamente, compras de valores mais agressivos. Não acredito que não sejam nem os institucionais, nem os clientes de retalho, de varejo. Acredito sim que vamos finalmente conseguir assistir a uma correção dos índices e a vermos então um ajuste do S&P 500 face àquilo que está a acontecer na economia real. Não nos podemos esquecer também que esta é a semana em que vamos ter dados de desemprego nos Estados Unidos. Esta sexta-feira vamos ter os dados, neste caso de emprego, do NFP, onde prevê-se que haja uma destruição de 21 milhões de empregos no setor privado e a taxa de desemprego aumente então para 16%. Na minha ótica vai até ser superior a isto, mas o esperado neste momento é que haja uma subida para 16%. Portanto, vamos ver também se esta expectativa vai se ajustando ao longo desta semana e na sexta-feira então poderemos eventualmente até ver um número mais elevado. Portanto, o que é que vai acontecer até lá no S&P 500? Vamos tentar perceber se a aversão pelo risco se vai voltar a desenvolver e os índices acabam então por dar uma continuação baixista. Em termos do dia de hoje, é um dia onde não vamos ter grandes indicadores económicos. Já tivemos vários PMIs esta manhã por toda a Europa, alguns positivos, outros negativos, portanto a sair tudo muito misto. Aliás, todos os dados saíram obviamente mal, saíram abaixo dos 50 pontos que indicam expansão. Acima desse valor, abaixo desse valor é retração, portanto todos eles a saírem naturalmente abaixo, alguns melhor do que aquilo que estava à espera do que outros, mas mesmo assim, obviamente, todos estes valores são bastante maus. Portanto, neste momento aquilo que nós vemos é os índices com uma ligeira tendência baixista. Veremos então se esta tendência irá manifestar-se durante a continuação do dia de hoje e depois de todas as notícias que saíram durante este fim de semana, que tivemos o aumento outra vez dos conflitos entre a China e os Estados Unidos, as acusações de parte a parte, nomeadamente dos Estados Unidos perante a China, de que este vírus foi premeditado, o facto de terem deixado este contágio surgir portanto, com toda esta diversificação geográfica. Portanto, não houve proteção por parte da China, não houve as medidas necessárias a serem tomadas pela China, e, portanto, as acusações dos Estados Unidos continuam no mesmo registro que aconteceu durante a guerra comercial, portanto, estes conflitos que houve há uns meses atrás, que muito provavelmente a nível diplomático vão, obviamente, deteriorar as relações entre ambos os países. Portanto, tivemos isso, tivemos também a expectativa de vermos a Berkshire Hathaway a reduzir a sua exposição no mercado, porque acredita que as quedas podem voltar a existir, alargar inclusivamente todas as ações que tenham do setor da aviação e, portanto, obviamente que isso coloca a aversão pelo risco, coloca medo nos investidores, daí a abertura então com o gap e muito provavelmente o mercado americano hoje acabará por dar continuidade a estas quedas. Vamos ver se é isso que acontece ou não. Olhando para os gráficos, notem então como o S&P 500 consegue então dar continuidade a estes vários dias de quedas. Portanto, tivemos uma subida bastante grande com a última intervenção da Fed. Acabámos por ver uma anulação disso, acabámos por ver a vela mensal a fechar abaixo do valor da vela mensal anterior. Vemos hoje um dia com gap em baixa, gap já fechado, veremos se agora haverá continuidade baixista a ser retomada. Em relação
ao DAX, por exemplo, a acontecer exatamente a mesma coisa, aqui o gap a ser ainda superior, sem fechar ainda este gap, portanto, nos índices europeus acabamos ainda por ter um peso nas vendas muito superior. VIX, obviamente, a arrastar-se para cima, portanto, VIX a vir novamente tocar nos 40 pontos. Vamos ver se o VIX vai se manter pressionado com o facto de vermos os índices a cair e, obviamente, os investidores à procura de uma maior proteção face a uma eventual queda mais agressiva dos índices. Em relação ao petróleo, assistimos a alguma recuperação no final da semana passada no petróleo, no preço do petróleo, a subir para os 15 dólares mais ou menos no preço spot. Ainda assim, notem como esta subida parece ser apenas corretiva desta queda. Eu acredito que os preços irão estabilizar aqui entre os 20 dólares e os 10 dólares, isto no preço spot, naturalmente. Vamos ver se é isso que acontece ou não, mas seria bom para também retirarmos um pouco de atenção neste mercado para voltarmos a focar nos ativos de renda variável. Do ouro, acabamos por manter a nossa consolidação aqui, portanto, consolidação entre este suporte e esta resistência, e neste momento exatamente a meio, e continuamos a nadar ali na zona dos 1.700 dólares. Eu volto então para a abertura dos mercados americanos às 2h15 no Instagram. Um abraço e até já.